Oi, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia. Chegamos finalmente na tão esperada aula de energia e potência elétrica, certo? É o assunto mais cobrado em elerodinâmica, certo? Mesmo que você pode encaixar todas as perguntas que nós vimos até agora em exercício de energia e potência, certo? Então, é um assunto importantíssimo e demanda muita atenção, beleza? Vamos lá, vamos começar. Apresentação de slides do começo. Bom, nós vamos começar falando sobre potência elétrica, tá bom? Gente, por definição, você deve lembrar disso de mecânica, de termologia e tal. Potência é energia pelo tempo. Então, potência é energia pelo tempo. Pode ser energia recebida, energia consumida, certo? Cedida, tá. Aqui, então, vamos lá. Como eu estou falando de potência elétrica, então será a energia elétrica pelo tempo. Então, potência é energia elétrica sobre o intervalo de tempo, ok? Agora vem o detalhe. Agora vem o detalhe. Que energia elétrica é essa? Que energia elétrica é essa? Então, olha só. É o seguinte. Peguei um slide em branco aqui, a gente discutir exatamente isso. Olha só, aquela energia elétrica que aparece na fórmula da potência, ela é a variação da energia potencial elétrica. Variação da energia potencial elétrica, certo? Tudo bem? Energia potencial elétrica é vista lá em eletrostática, né? Lá no capítulo de potencial. Então, deixa eu dar um exemplo para ilustrar isso aqui. Pessoal, vamos supor que você tem um resistor, certo? Aqui está ele, cuja resistência vale R, ok? Eu vou, como desligar o telefone, eu vou estar chamando os seus terminais de A e B, ok? E vamos supor que ali passe uma corrente de A para B, certo? E, tá bom? Bom, lá em eletrostática, a gente fala que o potencial elétrico de um ponto, então o potencial elétrico de A, ele vai ser energia potencial elétrica de A. Nossa, é difícil aqui. Energia potencial elétrica de A sobre a carga de prova, a carga que passa ali, certo? Da mesma forma, quem que vai ser o VB? Potencial elétrico no ponto B. Energia potencial elétrico do ponto B sobre a carga que passa por ali, certo? Tudo bem? Gente, se você isolar a energia potencial, você vai perceber que a energia potencial ela vai ser dada, então, por energia potencial elétrica, ela vai ser dada, então, pela carga vezes o potencial, tudo bem? Bom, lá em resistores, o que foi que nós vimos? E quando a corrente elétrica passa pelo resistor, ocorre uma queda de potencial. Vocês se lembram disso? Vamos relembrar aqui, caso vocês não estejam se lembrando. É importante demais saber isso. Gente, quando a corrente elétrica passa pelo resistor, aqui, ó, vou usar outra vez. Quando a corrente elétrica passa pelo resistor, o que é que acontece? Vai acontecer o seguinte: o resistor, qual que é a função dele mesmo? Transformar energia potencial elétrica em energia térmica, certo? Em calor. É isso? Beleza. Então, quando
quando a corrente elétrica passa pelo resistor, ocorre uma queda da energia potencial elétrica, uma vez que ela está sendo convertida em energia térmica. Tudo bem? Então, quando a corrente passar de A para B, eu tenho certeza que a energia potencial elétrica em B será menor que a de A, não é isso? Porque houve uma queda, certo? Porque virou energia térmica. Consequentemente, o potencial de B será menor que o de A. Vai haver uma queda de potencial. Então, por favor, gente, o potencial de A é maior do de B, tudo bem? Então, quando a corrente passa pelo resistor, ocorre uma queda de potencial. Nós já discutimos isso em resistência, em geradores, em receptores, em leis de Kirchhoff. Eu estou o tempo inteiro falando disso, certo? Então, pelo amor de Deus, isso tem que ser algo assim, fixo, firme na sua cabeça. Então, vamos lá. Então, voltando lá em cima. Então, quem que vai ser aquela energia elétrica da fórmula da potência? Ela é a variação da energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica de A menos a energia potencial elétrica de B, certo? Energia potencial elétrica de A menos a de B. A gente trabalha sempre com maior menos menor, pois nós só trabalhamos com energia com potência positiva, né? Beleza. O que eu posso colocar, gente, no lugar da energia... Nossa Senhora. Peraí. O que eu posso colocar, pessoal, no lugar da energia potencial elétrica de A? Vamos lá, aqui, ó. Olha aqui o que eu posso colocar. Energia potencial elétrica de A vai ser carga vezes o VA. Menos. Gente, energia potencial elétrica de B, carga vezes VB, certo? Beleza. Coloque o Qzinho em evidência. Então, aquela energia elétrica que a gente vê na fórmula, ela é Q que multiplica V menos VB. Gente, V menos VB é uma diferença de potencial, é o U, não é isso? UAB, certo? Então, aquela energia elétrica lá na fórmula da potência, ela é a variação da energia potencial elétrica, quando a gente passa pelo elemento, né? Resistor, gerador, receptor e tal. E ela é dada por quê? Vezes G. Tudo bem? Beleza? Então, feito isso, vamos voltar então. Eu só quero que vocês guardem isso. Por enquanto, nesse slide aqui não vamos usar, vamos ver no próximo. Então, voltando, então como é que a gente calcula energia, potência? Ela é a energia elétrica, que no caso o resistor foi consumida, né? Se fosse um gerador, esquece a resistência interna nesse momento, o gerador ele fornece, né? Ou seja, energia elétrica fornecida. No resistor, energia elétrica consumida, certo? E assim vai. Então, potência elétrica, ela é a energia elétrica sobre o tempo. Gente, a unidade oficial de potência é o Joule por segundo, e esse cara ganhou o nome, né? É o Watt, beleza? Certinho? Ó, se nós passarmos o tempo multiplicando, quem vai ser a energia elétrica consumida ou fornecida? Depende do elemento, né? Ela vai ser a potência elétrica vezes o tempo. Gravem isso, hein? Gravem isso, por favor. Potência elétrica vezes o tempo. Certinho? A energia é dada em joules, a potência é dada em watt. Então, fica assim, ó, 1 joule é igual a 1 watt vezes segundo, não é isso? Certo? Só que comercialmente não é comum usarem o joule como unidade. Comercialmente a galera usa o quilowatt-hora como unidade de energia, certo? Gente, o joule ele é uma unidade muito pequena. Então, se a nossa conta de luz viesse em joules, você exagerou naquele mês, né? Aí vem a conta de luz do seu pai.
9 bilhões de joules, seu... Aí começa. Sem parar, certo? Tudo bem? Então, ficariam valores imensos, cara. Então, foi adotado o quilowatt-hora como unidade mais usada. No quilowatt-hora, a potência é dada em quilowatts, obviamente, e o tempo é dado em horas. Certo? Gente, lembrando que 1 kilowatt vale 1000 watts. Então, vamos fazer aqui então. O que é 1 kWh? Bom, 1 kW tem 1000 watts. Uma hora tem 3.600 segundos. 3.600 vezes 10 a terceira, 3,6 vezes 10 a 6. E quem que é watt vezes segundo, gente? Olha ali em cima. Watt vezes segundo é o joule, certo? Então tá aqui, 1 kWh, 3,6 milhões de joules. Acho que não há necessidade de provar isso, ok? Beleza, então continuando, vai ficar o seguinte, então. Eu tinha feito no... Tinha um slide branco que eu fiz no outro. Ah, não, tá certo. Não, fiz errado mesmo. Tá bom. Mas guarda aquilo que eu tinha dito. Aqui, ó. Peraí. Eu havia dito que a energia elétrica lá na fórmula de potência é Q vezes U, certo? Vamos lá, então. Então, potência ela é igual à energia elétrica consumida ou fornecida pelo tempo. Lembre-se que energia consumida ou fornecida, quem mede isso é o trabalho, né? O trabalho mede isso. Bom, e nós vimos que a gente pode colocar o que no lugar daquela energia elétrica? Q vezes U. Mas quem que é Q sobre o tempo, gente? Q sobre o tempo é a corrente. Então, acabamos de chegar na relação fundamental da potência. Potência é I vezes U. É o pio, né, que a galera fala. Então, potência elétrica é energia elétrica pelo tempo. Ou então, I vezes U, certo? I vezes U. É a relação fundamental da potência, hein? Essa fórmula aqui, nossa senhora, importantíssima, tá? Agora, vamos começar analisando os elementos. Nós vamos começar pelo resistor. Olha só. Gente, qual é o papel do resistor mesmo? Transformar energia elétrica em energia térmica. Então, ele dissipa, né? Ele dissipa energia elétrica. Por isso que a gente fala potência elétrica dissipada. Tá bom? Vamos lá. Como acabamos de ver, a potência elétrica, de acordo com a relação fundamental, é dada por I vezes U ou U vezes I, né? Só que para o resistor, vale a lei de Ohm, né? Ele trabalha com resistores ohms e tal. U igual a R vezes I. Pessoal, no lugar do U, você bota R vezes I, não é isso? R vezes I vezes I. Então, a potência elétrica vai ser RI quadrado, beleza? Ou uma outra maneira, né? Que é isolar o I, né? Então, de acordo com a lei de Ohm, U igual a R vezes I, né? Então, quem que vai ser o I? U sobre R. Coloque U sobre R no lugar, né? E aí vai ficar U vezes U sobre R, U ao quadrado sobre R. Os alunos me perguntam assim, professor, quando é resistor a gente tem que usar essa, né? R quadrado. Nada a ver. Pelo amor de Deus, vocês acabaram de ver. As três fórmulas são a mesma coisa. Então, quando for um resistor, eu tenho quantas opções para calcular a potência elétrica? 3, U vezes I. R quadrado, U ao quadrado sobre R. Você que escolhe. Depende dos dados do exercício, né? Então, por favor, não tem essa não de potência dissipada é R quadrado. Gente, quando é resistor, a potência é dissipada, ponto final. Se é U vezes I, R quadrado ou quadrado sobre R, qualquer uma das três está me dando a potência dissipada, certo? Então, você pode usar qualquer uma das três fórmulas, tá bom? E aí aqui vem um comentário importantíssimo. Essa observação aqui é muito importante. Quando estamos nos referindo a lâmpadas, certo? A sua potência é decisiva. Por quê?
Gente, olha só. A lâmpada, se nós esquecermos aquela questão da variação da resistência com a temperatura, porque vocês se lembram que quando esquenta, a resistência aumenta, né? Se nós desprezarmos isso, a minha pergunta é, a resistência de uma lâmpada vai mudar ou a resistência da lâmpada vai ser a mesma? A resistência da lâmpada vai ser a mesma, certo? Tudo bem? Então, por favor, quando se trata de lâmpada, uma boa saída é usar fórmulas que envolvam R, porque o R não muda, certo? Então, não seria a melhor escolha usar U vezes I, tudo bem? Seria mais interessante usar o ao quadrado sobre R ou o R quadrado para calcular a potência. Mas é óbvio, depende dos dados do exercício. E a potência, ela está relacionada ao brilho da lâmpada, certo? Por favor, quanto maior for a potência dissipada, mais quente o filamento fica. Quanto mais quente o filamento fica, mais fácil é para emitir luz, né? Tudo bem? Devido ao salto quântico dos elétrons, ok? Certo? Então, por favor, gente, por favor, falou em brilho, falou em potência. Se o exercício falar, qual lâmpada brilha mais? Então, ele quer que você calcule a potência das duas e veja qual é a maior. Então, pelo amor de Deus, se o exercício falar que duas lâmpadas têm o mesmo brilho, isso equivale a duas lâmpadas com a mesma potência, tá bom? Certo? Vamos fazer um exercício para nós treinarmos isso, então. Essa aqui foi uma questão da Unicinos 2017. Duas lâmpadas apresentam os seguintes dados nominais. Gente, o que são dados nominais? Dados nominais são os valores para os quais ela foi produzida. Quer dizer que se você ligá-la naquela DDP, ela terá aquela potência, certo? Vamos ver aqui, então. Ó, lâmpada 1, 100 watts e 200 volts. Quer dizer que se ela for ligada numa DDP de 200 volts, ela terá 100 watts de potência, certo? Lâmpada 2, 25 watts e 100 volts. Quer dizer que se a lâmpada 2 for ligada em 100 volts, ela terá uma potência de 25 watts, tá bom? Pressupõe-se que a resistência elétrica das lâmpadas seja invariável, tá vendo? Aquilo que eu comentei, certo? Bom, vamos lá. A resistência elétrica da lâmpada 1 é a resistência elétrica da lâmpada 2. Ele quer saber se é o dobro, quarto, igual, metade. Vamos responder essa pergunta primeiro, então. Bom, gente, vamos pegar os valores nominais e vamos encontrar a resistência. Porque a resistência não muda, né? Então, vamos lá. Potência é U ao quadrado sobre R, então o que vai ser o R? U ao quadrado sobre potência. Gente, a DDP da lâmpada 1 é 200, a potência é 100, né? Se ela for ligada no 200, a potência era 100. Então, a resistência da lâmpada 1 vai dar 400. Certo? Resistência da lâmpada 2, U ao quadrado sobre potência, não é isso? Potência U ao quadrado sobre R, né? Então, a resistência vai ser U ao quadrado sobre potência. Se a lâmpada 2 for ligada no 100, a potência será 25. Fazendo o cálculo, a resistência da lâmpada 2 deu 400 também, de onde nós concluímos que as resistências são iguais, mas não é muito bem assim que eu ouço, não é bem assim que eu ouço. Muito bem sim, perdão. Isso eu ouço, né? Não é bem assim que a gente ouve na rua, certo? Então elas são iguais. Pô, aqui já matou o exercício, né? Letra C. Eu acho que o ensino fica até infeliz nessas alternativas. Mas vamos continuar, vamos lá. Ao ligar as duas lâmpadas em paralelo e o conjunto numa tomada de 100, gente, por favor, vou fazer um desenhozinho porco aqui rápido. Quando os caras estão ligados em paralelo, eles têm os mesmos terminais e, por tabela, a mesma DDP. Então, aqui está a lâmpada 1, aqui está a lâmpada 2, certo? As duas foram ligadas à tomada, e a DDP da tomada é de 100 volts, certo?
Se eu chamar os terminais aqui de A e B, então o AB vale 100 volts, né? A VDP, o AB vale 100. Aqui é A, aqui é A também, né? Ok. Aqui é B, aqui é B também, não é isso? Certo? Então, qual vai ser o DDP das duas lâmpadas? 100 volts para cada, certo? 100 volts para a primeira, 100 volts para a segunda, pois elas estão em paralelo e conectadas à tomada de DDP 100, certo? Bom, então a potência dissipada pela lâmpada 1 é dá 2, ok? Então agora ele quer saber a potência dissipada. Vamos lá, gente. Bom, olha só. Vamos lá. Deixa eu fazer um comentário aqui. Para a lâmpada 2, não há cálculo a ser feito. A lâmpada 2, ela tem qual DDP nominal? 100 volts. Como ela foi ligada no 100, então para ela está tudo certo. Qual vai ser a potência dela? 25. 25 watts, ok? Para ela não há cálculo. Agora vamos para a lâmpada 1. Para a lâmpada 1, o que a gente pode falar? Vamos lá. Potência é o ao quadrado sobre R. Gente, pelo amor de Deus, a potência da lâmpada 1 não vai ser 100 watts, porque ela não foi ligada no 200, certo? Então, nós vamos calcular a nova potência dela. Potência é o ao quadrado sobre R. Qual que é a DDP que ela foi ligada? 100 ao quadrado, e a resistência dela é 400, que a gente já calculou, né? 100 ao quadrado por 400, então a lâmpada 1 tem uma potência de 25 watts, igual a da 2. Conclusão, as duas lâmpadas agora terão o mesmo brilho, certo? Se ele perguntasse de brilho, elas teriam o mesmo brilho, certinho? As potências também são iguais e a letra C está certa mesmo, tá bom? Vamos lá, peguei outro exemplo agora. Vamos lá, tem muitos modelos dessa parte, a gente tem que saber isso aqui direitinho. Isso aqui foi uma questão do FG de 2008. Ó, um aparelho elétrico apresenta as seguintes condições de uso, quais são os valores nominais: 120 volts, 50 Hz e 2.400 watts. Ó, primeiro, o que é aquilo ali? 50 Hz, professor? O que é isso? A corrente que chega às nossas residências é do tipo alternada, vocês lembram? E a corrente alternada, ela fica oscilando periodicamente. Então, 50 Hz é a frequência. Você lembra que frequência representa? O número de repetições por unidade de tempo. Então, ela faz 50 oscilações por segundo. Não precisa se preocupar com isso, é só uma informação. O que eu quero saber são os outros dados. Então, aquele aparelho, se ele for ligado em 120 volts, ele terá uma potência de 2.400 watts. Foi isso que o FG falou, certo? Então, se ele for ligado em 120 volts, sua potência será de 2.400. Ao ser utilizado pela primeira vez, foi ligado em 240. Aí é esperto, hein? Beleza? O aparelho queimou. Era o que nós esperávamos mesmo. Porque, vamos lá. Letra A. A corrente da rede era contínua. Falso. A corrente da rede é alternada. Certo? E não tem nada a ver. A potência dissipada pelo aparelho foi de 4.800. Temos que fazer a conta. A resistência do aparelho duplicou. Não. A resistência não muda. Porque a gente está desprezando a mudança dela com a temperatura. Então, a resistência não muda. A frequência do aparelho duplicou. Essa é a frequência da corrente. Tem nada a ver com o aparelho. Certo? E os aparelhos trabalham, inclusive, normalmente com corrente contínua. Né? Então, ele não faz essa mudança de alternada para contínua. Não tem nada a ver com a frequência. A corrente que entrou no aparelho foi de 40. Temos que fazer a conta também. Certo? Vamos lá. Qual é a primeira coisa que nós vamos fazer? Após naquela questão da unicinos, porque ela é a base do resto. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser baixar a resistência. Ok? Porque com a resistência, como ela não muda, eu consigo trabalhar com isso, certo? Então vamos lá? Olha só. Potência é o ao quadrado sobre R. Por que eu escolhi essa? Porque ele deu DDP e eu quero achar o R, certo?
2.400 vai ser igual a 120 sobre o R igual a 6, ok? R igual a 6. Lembrando que a potência é 2.400 se o aparelho for ligado em 240. Ok. Só que o espertão ligou o aparelho em ligado 120, né? A potência é 2.400 para o aparelho for ligado em 120, perdão. Só que o espertão ligou o carro no 240. Então, agora nós vamos calcular a potência quando ele estiver no 240. Então, lá, gente, potência é o ao quadrado sobre R. Qual que é a nova DDP do aparelho? Ele foi feito para 120, mas o cara botou no 240 ao quadrado e a resistência não muda, né? A resistência é 6. Então, olha a potência, ela subiu para 9.600. Então, olha só o que acontece. A potência, que era para ser 2.400, ela foi para 9.600. 4 vezes maior, gente. E se a potência é maior do que aquilo que o aparelho foi projetado, ele vai começar a dissipar muito calor devido à sua resistência interna, vai começar a esquentar demais até derreter pedaços dele, certo? E ó, acabou, certinho? Acabou. Mas, bom, de qualquer forma, a letra B está errada, porque ele falou que era 4.800, né? Certo? Bom, então a letra E é a resposta certa, né? A corrente é 40. Gente, para achar a nova corrente, muito fácil. Eu vou tratar o aparelho como um resistor, U igual a R vezes I. A nova DDP é 240, corrente é 6, perdão, resistência é 6, corrente igual a 40. Ou então, você poderia fazer isso aqui, ó. Potência é U vezes I. Gente, quando a DDP é 240, a potência é 9.600, né? Então, 9.600 vai ser igual a 240 vezes o I, certo? Tudo bem? E isso vai dar, não, só para confirmar, 9.600 dividido por 240, 40 amperes, como ele havia falado, certo? Ok? Beleza. Aí agora eu peguei mais um modelo. Esse aqui é sobre chuveiro. Nossa, esse aqui cai demais. Esse aqui cai demais, demais, demais. É uma questão bem MEPAC. A figura representa o circuito de chuveiro elétrico composto de uma chave seletora e duas resistências elétricas R1 e R2. Aqui. A chave seletora pode ser colocada nas posições K, L e M, que correspondem às temperaturas de água quente, é o K, água morna, é o L, e água fria, é o M. Vou falar do M aqui rapidinho. Gente, o M é bem óbvio, que é água fria. Porque no M, o que é que está acontecendo? Quando a chave está no M, o circuito não funciona, cara. Porque não tem como a corrente elétrica vir aqui, ó, chegar aqui e perceber que não tem saída. Isso não existe, né? Tudo bem? Então, quando a chave estiver no M, naturalmente o circuito não vai funcionar. Então, o resistor não vai dissipar calor e, consequentemente, a água fica fria, certo? Então, isso daí acho que era bem óbvio. Então, tá bom, vamos lá. Depois de um tempo de uso, a resistência R2 queima, certo? Gente, quando a resistência R2 queima, a gente não pode mais passar por aqui, né? Ocorre um derretimento, não tem como os elétrons livres passar, certinho? Então, não vai ter mais corrente nesse ramo aqui. Tá? A partir daí, as posições K e L correspondem respectivamente a, elas passam a ser quem? Água fria, fria, morna, fria, certo? Vamos lá. Preste muita atenção aqui. Chuveiro é diferente de lâmpada. Na lâmpada, a resistência não muda, ele fica trocando a DDP. Bota no 110, bota no 220, certo? Pega a lâmpada do 110, bota no 220, que a gente já viu que queima, né? Então, se você colocar a lâmpada de 220 no 110, ela não queima. A potência dela vai ficar menor em vez de ficar maior. Potência menor, ela não funciona direito, certo? Tudo bem? A gente fala que caiu a fase.
beleza? Chuveiro é diferente. Exercício de chuveiro, ele não fica mudando a DDP. Em alguns, sim. Na videoaula de exercícios, eu mostro isso. Mas, normalmente, exercício de chuveiro, ele não fica mudando a DDP. Ele não pega o chuveiro 220 e liga no 110. Não é isso. Ele mantém o chuveiro onde está e mexe na resistência. Porque quando nós vimos a matéria, eu falei que o chuveiro de resistência, eu falei que o chuveiro é um reostato. Vocês lembram o que é reostato, gente? Resistor de resistência variável. Reostato é um resistor de resistência variável. Então, o chuveiro, é isso que acontece com ele. Tudo bem? Eles ficam variando a resistência dele, tá? Beleza. Então, agora, o interessante é usar U ao quadrado sobre R. Por quê? Porque no caso do chuveiro, a DDP é constante, certo? A gente sempre tem que escolher uma fórmula que tem alguém constante. Ou você usa o U ao quadrado sobre R, ou você usa o potência igual a U vezes I. Porque a DDP é constante, né? Certo? Mas eu não vou usar R quadrado. Eu não vou usar R quadrado, porque o chuveiro mexe na resistência, mexe na corrente, certo? Então, o R quadrado é uma péssima escolha, certo? Então, vamos lá, gente. Eu passei o R multiplicando, e aí fica o seguinte, ó. U ao quadrado, que é constante, ele não muda. No caso do exercício, ele falou que era 127, né? Isso é igual a potência vezes o R. O que a gente pode concluir disso? Que quanto maior for a resistência elétrica, menor será a potência. Gente, pelo amor de Deus, deixa eu botar aqui. Pelo amor de Deus, quanto maior for a resistência, menor será a potência. Tem alunos que ouvem isso e... Gente, só me tem medo quando eu espirro. Olha ele passando aqui, ó. Vai passar lá atrás, ó. Quer ver? Olha lá. Vou subir a escada. Ele morre de medo de espirro. Tem lógico, ele tem medo de espirro. Agora ele vai ficar lá no meu quarto escondido. Desse jeito. Então, voltando aqui, ó. Então, voltando aqui. Então, tem alunos que não entendem essa afirmação. Eles falam, mas como assim? Potência maior é resistência menor? Mas quando o resistor tem resistência alta, não dissipa muito calor? Cuidado, gente, cuidado. Vocês estão esquecendo de um pequeno detalhe. Se a resistência for alta, a corrente é baixa, há uma mesma DDP, porque a DDP é a mesma, né? Então, a resistência alta quer dizer corrente baixa. Então, não adianta. Não adianta eu ter poucas cargas passando e, consequentemente, poucas colisões das cargas da corrente com os átomos da rede. Então, não adianta. É interessante uma corrente elevada, porque uma corrente elevada vai fazer com que haja uma quantidade grande de colisões. Entende a ideia? Certo? Então, por favor, isso que eu digo aqui está correto. Quanto maior a resistência, menor a potência. Mas, obviamente, para uma DDP constante. Você não vai tirar o chuveiro da sua casa. 220 ligar em São Paulo, que é 110. Vai ser na sua casa. 220. Certo? Mexendo apenas na chave. Posição inverno, posição verão, certo? Beleza. Então, por favor, não se esqueçam disso. Potência dissipada e resistência elétrica do chuveiro são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior a resistência, menor a potência. Mas obviamente, isso aqui é uma mesa DDP, tá? Aí vamos lá. Gente, qual é a posição em que o chuveiro tem a potência máxima? É a posição inverno. Certo? Na posição inverno, é quando o chuveiro tem potência máxima, que todo mundo sabe
Na posição inverno é quando a água fica mais quente, certo? Tudo bem? Acabamos de ver que para que a potência, como dizem alguns na rua, né, está ficando cada vez mais popular, seja máxima, isso implica em resistência mínima. Então, pelo amor de Deus, na posição inverno a resistência será mínima, tá bom? Agora, e a posição verão? Posição verão, vamos lá, gente. Posição verão é quando a água não esquenta muito, né? Não fica tão quente. A potência, então, será mínima. E acabamos de ver que potência mínima significa resistência máxima, certo? Potência mínima quer dizer resistência máxima. Isso aqui vocês têm que saber, hein? Posição inverno, resistência mínima. Posição verão, resistência máxima. Isso aqui é fundamental. Vamos voltar a ler o enunciado? Vamos ver se o Mepac falou tudo certinho, quer ver? Pessoal, gente, no início, ó, ele falou que no início, antes da resistência 2 queimar, as posições K, L, elas correspondiam a água quente e água morna. Vamos ver se está certo isso? Gente, quando a chave estiver em K, quando a chave estiver em K, o que a corrente vai fazer? Vamos lá, foi estabelecido uma DDP, né, de 127, é corrente, né? Corrente entra aqui, por exemplo, vem, passa só no R1 e desce, não é isso? Vocês percebem que a resistência, então, é só 1, né? Agora, quando você liga a chave na posição L, olha só o que acontece. Foi estabelecido uma DDP, né, de 127, então vai ter a corrente, não vai? A corrente então entra por aqui, por exemplo. Agora, olha onde ela vai passar. Ela vai passar na 1, na 2 e sair aqui embaixo. Quando a corrente que passa nos caras é a mesma, é porque os caras estão em série. E quando está em série, como é que fica o equivalente? Soma. Então, quando você colocar a chave na posição L, a resistência está aumentando. É a máxima possível, né? E nós vimos que resistência máxima, isso implica posição verão. Resistência máxima, nossa senhora, verão, certo? Então, realmente, a posição L quer dizer água morna. E a posição K é quando a resistência era mínima, era só R1, né? Resistência mínima, posição inverno, água quente. O enunciado estava certinho, beleza? Ok, continuando aqui. Olha só. Então aqui, aquilo que eu já havia explicado, né? Aí olha só, continuando aqui, pessoal, quando queima a R2, a corrente agora não pode passar mais por L, certo? Então agora nós só temos duas opções. Ou é AM, ou, perdão, L, KL que ele quer, né? Então, queimou a resistência R2 e ele quer saber as novas posições K e L. Se eu ligar na L, acho que está bem óbvio. Se eu ligar na L, não tem como a corrente fazer isso aqui, né? Passar no R1, passar no R2. Porque o 2 está queimado, né? Então não vai funcionar. Se não vai funcionar, o chuveiro não esquenta a água e a água então sairá fria. Letra D já está errada, certo? Ok? E a posição K, nós já tínhamos visto, né? A posição K é a resistência mínima, não é isso? Resistência mínima é água quente. Então, a resposta é a letra C. Tudo bem? Resposta é a letra C. Ó, eu quero fazer um gancho aqui, que é o seguinte. Vocês lembram como é que calcula a resistência de um fio condutor? Rho vezes L sobre A. Certo? Beleza. Acabamos de ver que na posição inverno, a resistência tem que ser mínima, não é isso?
Gente, para que a resistência torne-se mínima, eu tenho duas possibilidades. A primeira é diminuir o comprimento, certo, do fio condutor. E a segunda é aumentar a área da secção, torná-lo mais largo. Então, pessoal, pelo amor de Deus, na posição inverno, a resistência é mínima. Resistência mínima, comprimento mínimo. Resistência mínima, área máxima, certo? Essas perguntas caem bastante no Enem, inclusive, várias vezes, certo? Tudo bem? Então, toda vez que for posição inverno, queremos a resistência mínima, que quer dizer comprimento mínimo ou área máxima, certo? Posição verão ao contrário, né? Beleza. Gente, não tô com corona, eu espirrei aqui, tossi, né? Não tô, certo? Não tem coriza, nem febre, nem nada. Espirrei, o que acontece? E tossi porque tá seco aqui. Vamos lá. Vimos tudo de resistor. Agora nós vamos falar sobre o gerador. Então, agora nós vamos falar sobre o gerador, certo? Então, vamos lá. Deixa eu fazer a representação do gerador aqui, só para a gente lembrar, né? Para ficar mais claro. Então, aqui você tem um gerador, certo? Polo negativo, polo positivo, não é isso? Força eletromotriz Y, resistência interna R', os terminais do gerador nomeá-los-ei A e B, certo? Lembrando que a corrente elétrica é tal que ela entra pelo menos e sai pelo mais, não é isso? Essa é a corrente, tá? E a equação do gerador é o estado Rhodes nascente. U é igual a epsilon menos R vezes I, certo? Beleza. Para o gerador, a gente pode falar em três potências. A primeira é a potência fornecida, que é a potência que ele efetivamente fornece ao circuito, certo? Bom, nós já vimos que a relação fundamental de potência é U vezes I, né? E aqui não foge a regra, potência fornecida é U vezes I. Lá na aula de geradores, eu comentei isso com vocês, né? O U é a DDP, que é o que o gerador efetivamente fornece, é a tensão que o gerador efetivamente fornece ao circuito. Então, a potência fornecida é o U, que é o que ele realmente lança, produz para o circuito, vezes o I. Só que vocês se lembram que isso não é tudo que ele é capaz de produzir, né? O gerador, devido à resistência interna, ele perde uma parte. Então, para o gerador, nós podemos falar em potência gerada, certo? Potência gerada, ela é a tensão vezes o I. Só que qual tensão? É a máxima. Ela é o epsilon vezes I, certo? Então, por favor, gente, o gerador, vocês se lembram lá da aula de geradores, né? Ele tem uma tensão máxima, que é a força eletromotriz, mas ele não consegue fornecê-la para o circuito. O que ele fornece é o U, né? É a tensão U. Então, ele tem uma potência máxima, que é a gerada, epsilon vezes I, e uma fornecida, que é o que ele realmente consegue dar para o circuito, que é o U vezes I. Se o gerador for ideal, nós vimos que o gerador ideal, ele não tem resistência interna. Então, se o gerador for ideal, a potência fornecida será igual à gerada, tá bom? Ela vai ser, a potência fornecida vai ser epsilon vezes I, né? Certo? Se ele for ideal. Beleza. E a gente tem uma terceira, que é a potência dissipada. Aqui, ó, gente, potência dissipada. Que potência é essa? É a potência que foi dissipada na resistência interna. Você se lembra, a gente já viu, que resistor dissipa. A potência dele é do tipo dissipado, ele não fornece nada, ele só dissipa energia elétrica, certo? Ele não fornece energia elétrica. Então, a resistor, a potência está dissipada. E deixa eu falar um negócio para vocês.
Então, esse resistorzinho aqui, gente, deixa eu usar uma outra cor. Esse resistorzinho aqui, ele vai dissipar uma certa potência, né? Certo? Como é que eu calculo a potência dissipada dele? A potência dissipada por ele, aliás. Ah, você pode usar o vezes I? Claro que pode, só que aí teria que ser a DDP dele e não a DDP do gerador, são coisas diferentes. Se você quiser calcular a potência dissipada por ele usando U vezes I, tudo bem. Só que aí você tem que usar a DDP dele. E só a DDP dele DDP de resistor é R vezes o I, não é isso? Aí potência é U vezes I, certo? Então vai ficar R ao quadrado vezes R. Opa, foi mal. R I ao quadrado, certo? Então, por favor, toda vez que for a potência dissipada na resistência interna, nós vamos usar R I quadrado. Ah, professor, só pode essa? Não, acabei de mostrar, pode usar as outras. Só que se eu usar U, tem que ser a DDP dele e não a do gerador. A DDP dele não é o estado dos inocentes, essa é do gerador. A dele é o R vezes o I, certo? Para facilitar a vida, a gente não vai ficar calculando o DDP dele, né, cara? Porque o que interessa não é a DDP da resistência interna. O que nos interessa é a DDP do gerador. Então a gente já vai direto no R quadrado. Até mesmo que nenhum exercício dá a DDP do resistorzinho, né? Todo exercício dá a DDP do gerador. A do resistorzinho, não. Certo? Beleza. Tudo bem? Então, olha só. Então o gerador, ele tem potência gerada, que é a total, potência fornecida e potência dissipada. Se você pegar o tanto que ele fornece mais o tanto que foi dissipado, pelo princípio da conservação de energia, isso tem que dar o total que ele produziu, não foi? Isso mesmo? Então, gente, ó, pelo princípio da conservação da energia, podemos falar que a potência gerada tem que ser igual a quem, gente? Ela tem que ser igual à potência fornecida mais a dissipada. Certo? Pessoal, só um pouquinho antes de falar de rendimento. Vamos ver se está coerente, vamos ver se está batendo. Vamos lá, gente. Potência gerada é Y vezes I. Isso aqui vai ser igual. Potência fornecida, U vezes I. Mais a dissipada, que é R I quadrado, certo? Gente, você vai simplificar todo mundo por I, ó. Por quadrado. Passa esse cara para o outro lado, fica menos, ó. Qual a equação que eu vou obter, gente? O Estado rouba dos inocentes. Perfeito, velho. Bateu certinho. Mostrando aqui tudo que a gente discutiu até aqui está ok, beleza? Agora vamos para o rendimento do gerador. Rendimento, de maneira genérica, na física, vocês se lembram, é útil pelo total, né? Então ele vai ser a potência útil pela potência gerada, certo? Beleza. Potência útil é a fornecida, né? A potência total é a gerada. Então, o rendimento é fornecida pela gerada. U vezes I sobre Epsilon vezes I. Corta o I, rendimento é U sobre Epsilon, certo? Lembrando que se o gerador for ideal, o U é igual a Epsilon, né? Se ele for ideal. E aí o rendimento vai dar 100%, não é isso? Um gerador ideal, tudo que ele tem, ele fornece, ok? Beleza. Então, agora nós vamos falar de um tópico que é um tanto enjoado, certo? Que é potência máxima fornecida pelo gerador, certo? Quem quiser que o Salamin subiu, que ficou comigo no esquio, vou chamá-lo, quer ver? Tá no meu quarto. E vocês vão ver o bichinho passando na escada, né? Salaminho! Olha lá, tá vindo. Salaminho! Vem, Salaminho, vem! Ah lá, passou. Do jeitinho que eu falei. Aí, ele aqui. Bom, vamos lá. É medroso demais. Nossa senhora, é medroso demais. Vamos lá, então.
Vamos falar agora sobre potência fornecida máxima. Gente, voltando naquela equação que nós acabamos de ver, potência fornecida é a gerada menos a dissipada, não é isso? Então, nós temos duas maneiras de calcular a potência fornecida. Ou você faz U vezes I, ou você faz gerada menos a dissipada, epsilon vezes I menos R quadrado, tudo bem? Agora nós vamos mexer com essa equação aqui. Esquece o U vezes I, tá bom? Eu quero S. Beleza? Você percebe que o I está ao quadrado. Então, se nós construirmos um gráfico, potência fornecida versus a corrente, esse gráfico é uma parábola de concavidade para baixo, porque o termo que multiplica o I quadrado é negativo, né? É menos R. Uma parábola de concavidade para baixo, certo? Aí, gente, eu quero achar as raízes da parábola. São os pontos onde a parábola corta o eixo X. Vocês sabem como é que faz em matemática para achar as raízes? E o Y, gente, quem está fazendo papel de Y é a potência fornecida, né? I igual a zero, certo? Porque quando corta o eixo X, o Y equivale a zero, não vai? Então, zero é igual a epsilon I menos R quadrado. Coloquei em evidência. Gente, se esse produto é igual a zero, é porque ou o I é zero, ou esse outro aqui é igual a zero, né? Então, epsilon menos R vezes I igual a zero, I é igual a epsilon sobre R. Então, essas são as raízes, tá? As raízes são epsilon sobre R e zero. Ó, vocês vão ver como está coerente, ó. Se o I for igual a zero, potência fornecida não é 1 vezes I. Se o I for igual a zero, é óbvio que a potência fornecida é zero. E a outra raiz é epsilon sobre R. Gente, para quem não se lembra lá de geradores, epsilon sobre R é a corrente de curto-circuito. E o que é curto-circuito mesmo? DDP igual a zero, certo? Então, se a DDP é zero, a potência fornecida também é zero. Então, realmente, está tudo batendo, certo? Beleza, então essas são as raízes. E quem é o X do vértice? O X do vértice é dado pela média aritmética. Gente, você vai perceber que o X do vértice é a corrente elétrica quando a potência fornecida for máxima, certo? Então, vamos lá. Então, quando a potência fornecida for máxima, a corrente tem que ter um valor igual ao x do vértice. Vocês lembram como é que faz o x do vértice na matemática? Você pode fazer menos b sobre 2a, ou então você pode fazer a média das raízes, né? Gente, se você fizer a média, epsilon sobre r mais 0 dividido por 2, vai dar epsilon sobre 2r. Então, pelo amor de Deus, quando a potência fornecida for máxima, a corrente elétrica do gerador é isso aqui, ó, tudo bem? Certo? Vamos continuar. Substituindo na equação do gerador agora. O estado Rosensens. U vai ser igual a epsilon menos R vezes, quem que é o I, gente? Acabamos de achar. A potência fornecida máxima, o I é epsilon sobre 2R. Você vai apertar o R, epsilon menos epsilon sobre 2, epsilon sobre 2. Então, pelo amor de Deus, quando o gerador real estiver trabalhando na potência fornecida máxima, a sua DDP será a metade da força motriz dele, tá bom? Tudo bem? Gravem isso. Gravem isso. Continuando. Se a DDP é a metade, então o rendimento está de 50%. Porque rendimento, gente, é U sobre epsilon, não é isso? Por favor, hein? Gerador real. Gerador real. Trabalhando com potência fornecida máxima, a DDP é metade da força motriz, logo seu rendimento será de 50%, tá bom? Vamos lá, continuando. Como é que a gente faz para calcular essa potência fornecida máxima? Bom, gente, potência fornecida é U vezes I, não é isso? E o U, para a potência máxima, é epsilon sobre 2. E o I é epsilon sobre 2R. A gente acabou de ver isso. A potência fornecida máxima é U vezes I. Jogando os dados, chegamos na fórmula dela. Então, potência fornecida máxima é igual a epsilon ao quadrado sobre 4R, certo?
Tudo bem? Beleza. E a última observação dessa parte aqui é a seguinte. Ligando o gerador a vários resistores, o que tem que acontecer para que a potência fornecida pelo gerador, vamos supor, na rua, seja a máxima? Então, vamos lá. Pessoal, para que a potência fornecida seja a máxima, o que tem que acontecer com a resistência dos resistores? Vamos lá. Olha só. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Você vai ligar o gerador de força motriz Epsilon e resistência interna R a um conjunto de resistores, certo? Cuja resistência equivalente eu vou chamar de Rão. Vocês têm que é o jeito que a gente escreve lá na lei de Fourier, não é isso? Beleza. A corrente é tal que ela sai do mais, não é isso? Passa pelo Rão e volta, certo, gente? Passa pelo Rão, peraí que... aqui. Não tá dando, não tá aparecendo aqui, fica aparecendo as marquinhas. Passa pelo Rão e volta, certo? Gente, eu vou chamar os terminais do gerador de A e B, certo? Então, A aqui e B aqui. Se lá é A, aqui embaixo também é A. Se ali é B, aqui embaixo também é B. Você percebe que a DDP do gerador tem que ser a mesma do resistor, certo? Então, a DDP do resistor tem que ser a mesma do gerador. E DDP de resistor é R vezes I, certo? Bom, gente, para que a potência fornecida torne-se a máxima, acabamos de ver que a DDP tem que ser Epsilon sobre 2 e a corrente tem que ser Epsilon sobre 2R, não é isso? Corto 2 com 2, corto o Epsilon com Epsilon, conclusão, Rão igual a R. Pelo amor de Deus, isso é importante. Apesar que não cai muito, mas você tem que preparar. Quando o gerador estiver trabalhando com a potência fornecida máxima, certo? A resistência equivalente dos resistores externos tem que ser igual à resistência interna dele, tá bom? Então, a resistência equivalente tem que ser igual à resistência interna, ok? Beleza? Ok. E, por último, vamos falar do receptor. Receptor é facinho. Olha só, gente. Relembrando, só fazer o desenho do receptor aqui rapidinho. Vai ficar mais fácil de entender. Aqui você tem um receptor, a representação dele é igual ao gerador, não é isso? Gente, por que eu chamei o celular? Olha lá. É só um pouquinho, pessoal. Salaminho! Vamos ver se vai resolver, não sei. Que ele normalmente não dá sossego. Vou chamar os terminais do receptor de A e B, certo? A e B. Lembre-se que quando é um receptor, a corrente ela entra pelo positivo, não é isso? Gente, o que é que o receptor faz mesmo? Vocês sabem o que é que ele faz? Gente, o que é que o receptor faz mesmo? Ele recebe energia elétrica, transforma uma parte em útil, que normalmente é a mecânica, né, que a gente viu lá, e outra parte é dissipada na resistência interna. Então, o receptor ele vai ter uma potência total, que é a recebida, ele vai ter uma potência consumida, que é a útil, e uma outra potência dissipada. De tal forma que, pelo princípio da conservação da energia, a potência recebida ela vai ser a potência útil, que é o que ele usa, mais o que ele dissipa, não é isso? Bom, a potência recebida, gente, o que ele recebe é na forma de energia elétrica, né? A recebida é o U vezes I, em que o U é DDP do receptor, né? É o que ele recebe, é o total que ele recebe. Vai ser igual a útil é o que ele usa, né? Pela relação fundamental, a gente viu que potência é U vezes I. O que ele usa é representado pelo epsilon linha, né? Então vai ficar epsilon linha vezes I, mais a dissipada. A dissipada a gente já viu que nós usamos R e quadrado, né?
porque senão teria que pegar DDP só do resistorzinho e a gente não faz isso, ok? Então pronto, U vezes I é igual a epsilon vezes I mais R' quadrado, em que cada um desses termos representa um. Então, recebida, útil, dissipado, ok? Gente, se você simplificar todo mundo por I, você vai ver que vai dar a equação dele certinho, ó. U é igual a epsilon' mais R' vezes I. O Estado rouba dos inocentes mais ainda, certo? E o rendimento? Como é que a gente calcula o rendimento? Rendimento do receptor, de novo, útil pelo total, certo? Útil pelo total. Quem faz o papel de útil? É útil. E o total é a recebida. Epsilon' vezes I sobre U vezes I, corta, e o rendimento do receptor será igual a epsilon' vezes I, certo? Bom, gente, espero que tenha ficado claro para todos, espero que todos tenham entendido, ok? E muito obrigado e até a próxima, certo?